Boa noite para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos ao Recanto da Prece, principalmente os companheiros que nos chegam hoje pela primeira vez. Quando nós observamos a natureza e vimos as flores que enfeitam as nossas ruas, os nossos jardins, as nossas instituições espíritas, nós nem sempre nos damos conta que as flores são, na verdade, o órgão reprodutor das plantas. E dentro dessas estruturas tão bonitas, está contido o feminino e o masculino num único elemento. A arte da flor, tipicamente, tem a parte feminina, vamos conhecer, e o androceu, que é a parte masculina. Não que todas as plantas tenham exatamente essa estrutura, mas é bastante comum que as duas estruturas estejam juntas. E isso é muito frequente dentro do mundo vegetal, essa harmonia das duas partes num único elemento. Então, de certa maneira, uma quantidade significativa das plantas não precisa de mais ninguém para se reproduzir. Ela gera uma flor, ela mesma se fecunda, aí gera as sementes e ela se reproduz. Os animais já não são assim. Na estrutura da evolução que as espécies desenvolveram, os animais já tipicamente possuem o masculino e o feminino necessários para a formação de uma nova vida. E especificamente na estrutura da criação de um novo corpo humano, a gente vai precisar de um elemento masculino e de um elemento feminino. Se não tiver esses dois elementos, eu não formo um novo ser. E é tão curioso isso, porque eu preciso desses dois elementos para que eu constitua o surgimento de um novo indivíduo. Eu não formo famílias, né? Mas para que eu crie uma nova vida, eu preciso de um espermatozoide, de um óvulo para poder formar uma nova criatura. E essa nova criatura que se forma, ela tipicamente vem dentro de uma necessidade de cuidado, de atenções que nem todos os animais têm. Você pega outros animais, assim que dá a fêmea dá a cria, o animal já sai andando seguindo a mãe. No ser humano, isso não é assim. Após o parto, o ser humano é absolutamente dependente daquele que lhe gerou, ou daquela que lhe gerou, fazendo com que essa relação de proximidade entre aquela que deu à luz a criança e aquele que nasce se torne de forma muito mais estreita, diferente de boa parte dos animais que muitas vezes nem têm contato com seus pais, nascem dos ovos que foram depositados e nem têm contato com aqueles que lhe geraram. Então há uma variedade muito grande de realidades no mundo animal. E é interessante como o ser humano ele tem essa necessidade de um amparo muito maior, necessidade de que dois elementos estejam ali próximos para que surja uma nova vida, e essa dependência que a pessoa tem para que se torne adulta. Então, esse mecanismo da vida, ele está muito vinculado à necessidade de desenvolvimento que os espíritos possuem. Ou seja, para que o espírito desenvolva as suas potencialidades, ele precisa da encarnação, um excelente instrumento para o desenvolvimento de suas vidas, Marcelo. Mas, ao mesmo tempo, nós somos também dependentes de uma estrutura que nos garanta o desenvolvimento das nossas potencialidades, a quem nós chamamos de família. Como as famílias são importantes para a estruturação do caráter dos indivíduos.
psicologia, cada vez mais, ela vai se dando conta da necessidade que a gente tem dessa proximidade, dessas relações, para que efetivamente a gente consiga se desenvolver e crescer do ponto de vista de maturidade. Existem alguns teóricos mais recentes, John Bowell é um desses, e que defende a seguinte tese, que nas gerações anteriores, as crianças, elas conviviam com seu pai e sua mãe o dia inteiro, né? A mãe ficava o dia inteiro dentro de casa, o pai trabalhava, mas vinha almoçar em casa, às vezes trabalhava em casa mesmo, então havia uma relação muito mais próxima dos filhos com os seus pais. Hoje isso mudou muito, e não estou dizendo isso no sentido de crítica, mas analisando o aspecto sociológico do que aconteceu. Então, houve um afastamento desses laços familiares e a criança nem sempre encontra o pai com facilidade, nem sempre encontra a mãe com facilidade. Então, segundo Bowell, o que aconteceu é que as crianças começaram a ter uma incerteza de quando é que elas vão ver aquela pessoa que cuida delas. E segundo ele, essa é a causa da ansiedade tão forte nos dias de hoje. Então, nós ainda muito jovens desenvolvemos uma incerteza se nós vamos ver ou não os nossos pais, quando é que eles vão aparecer de novo. E isso vai produzindo na criança sucessivas experiências de, não sei, mamãe chega de noite, papai chega de noite, pai viajou, pai não está. Então, assim, ele se desenvolve sem aquela fortaleza que poderia vir desse processo. Isso é a tese desse pesquisador. Então, nós, na verdade, temos uma dependência muito grande dessa figura paterna, dessa figura materna, que pode ser exercida pelo avô, pelo tio, pelo irmão mais velho, pelo pai, ou por uma outra mulher, pela própria mãe, que desenvolve a figura paterna e materna, mas na construção nossa, essa estrutura é muito importante para a nossa estrutura emocional. Quando, por algum motivo, nós não temos esta construção psicológica bem organizada, nós corremos o risco de enfrentarmos desafios muito grandes durante a existência, porque vai nos faltar o fogo da certeza de proteção, de cuidado, que isso deveria ter sido estabelecido desde a primeira infância para que nós crescêssemos mais seguros dos desafios que a vida teria. E dentro desse aspecto, a doutrina espírita ainda abre uma segunda discussão quando fala que a criança não é uma página em branco, é na verdade um espírito multimilenar que traz histórias que a gente desconhece no seu inconsciente. E que quando ela vive no presente determinadas experiências, ela evoca da memória que ela não tem consciência de como é que aquilo vem nela, medos, temores e inseguranças maiores do que aquilo que de fato está acontecendo. Por quê? Porque é um espírito que traz uma caminhada de muitas perdas, de muitas dores. Então, uma experiência até pequena no lar hoje pode ter uma representação muito grande dentro dela, pelo fato de que essa criança tem um porão psicológico das encarnações anteriores que estão depositadas na profundeza do eu. Nem sempre os psicólogos tratam a questão do inconsciente como se fosse verdadeiramente as existências passadas. Boa parte deles tratam o inconsciente como inconsciente, como experiências que eu não lembro, mas que seriam dessa existência. Mas cresce cada vez mais o número daqueles que compreendem a transcendência da vida e a compreensão de que muitas das dores que nós atravessamos hoje, elas são motivadas por histórias mal resolvidas do passado. Eu posso até ter uma causa no hoje, mas em função das dores que eu carrego, essa dor fica ainda muito maior. E aí a gente vai ver a importância do lar na construção e na edificação das nossas personalidades e no equilíbrio diante dos naturais desafios que a vida vai nos oferecer. Nenhum de nós que encarna na Terra é um espírito resolvido. Nós todos somos espíritos profundamente comprometidos com uma série de quedas, fragilidades,
erros sucessivos numa mesma área. Então, como decorrência disso, nós precisamos demais de uma estrutura familiar que nos dê essa sensação de segurança, de equilíbrio para os naturais desafios que a gente vai ter, não só na vida adulta, mas já no começo da nossa vida escolar, os desafios já começam a surgir. Então é muito importante que nós tenhamos essa leitura do valor que a família possui em função dos espíritos que a gente recebe, que são almas muito antigas, que trazem traumas e que a gente vai ajudar a cicatrizar essas feridas. Ao mesmo tempo, o lar é um local que reúne espíritos encarnados e desencarnados, nem todos afins. Às vezes temos desafetos, desarmonias nas nossas relações, conflitos dentro da relação doméstica, dificuldade de relacionamento entre pai e filho, entre esposos. E essa desarmonia, às vezes, entre irmãos, pode ser motivada por histórias de outras existências. Então a família acaba sendo esse ambiente onde você pode retemperar essas emoções, pode refazer esses sentimentos e encontrar uma alternativa de refazimento das suas forças. Às vezes, esses nossos inimigos nem estão encarnados, são espíritos desencarnados que não tiveram, pelo menos em princípio, a concessão de nascer no nosso lar, rondam a família e procuram de alguma forma fazer parte da nossa relação. E às vezes são inimigos de outras eras que nos perturbam, que nos incomodam, que possuem ódio. De outras vezes não são ódios, são afinidades profundas em história de vício, de cumplicidades no errado, que nos buscam dentro dos nossos lares para que a gente consiga continuar essa relação. Um lar, portanto, ele não é um simples acaso da junção de pessoas que a biologia juntou. É uma reunião de almas, que são muitas vezes histórias que se conheceram há muitos séculos e até milênios atrás. Daqueles que estão encarnados e daqueles que estão desencarnados. Da grande movimentação espiritual e material que acontece na oportunidade que o lar nos oferece para o desenvolvimento das nossas experiências. E coroando toda essa movimentação espiritual que nós temos na formação das famílias, nunca podemos esquecer dos mentores espirituais, dos espíritos protetores que nos cuidam, que nos velam, que também participam desse processo de união e reunião dessas almas, para que a gente consiga verdadeiramente encontrar a chave para a libertação das nossas vidas. Nem sempre o lar vai ter o êxito que nós gostaríamos que tivesse. Às vezes não tem. Às vezes a gente se reúne, as famílias se formam, o desejo de que ela dê certo é muito grande, mas às vezes nós trazemos fragilidades muito profundas. Nós trazemos conflitos e a gente não consegue fazer com que a família alcance o outro lado, a outra margem do rio. Nós não conseguimos atravessar com a família para o outro lado. No meio dessa travessia, nós perdemos alguns. Relações que se rompem. Às vezes as relações não se rompem, mas elas ficam tensas, não há afeto, não há uma naturalidade das relações. Às vezes companheiros que fazem parte da nossa história não conseguem vencer seus vícios, suas dificuldades. E aí a gente tem que assistir um filho pegar um caminho que nós não gostaríamos que ele tomasse. Às vezes nós temos histórias de abandono, de desamor, muito profundas dentro dos nossos lares. Mas quando ele não alcança esse resultado, nós não podemos considerar que porque
o lar não conseguiu chegar do outro lado com todo mundo do lar, que nós fracassamos. Nós não fracassamos nas situações em que nem todo mundo chega do outro lado. Nós fracassamos quando nós não fazemos o barco navegar com amor. Às vezes chega todo mundo do outro lado, mas é tanta briga, é tanto ódio, mas chega todo mundo, é maravilhoso. Eu fui uma mãe maravilhosa, formei todos os meus filhos, estão todos formados. Aí vê tanta confusão, tanta briga, são irmãos, são formados todos, mas é uma confusão. E as mães ainda dizem assim, eu tenho 5 filhos, tenho um médico, um engenheiro, um psicólogo, um advogado, um contador, ela nem fala o nome da pessoa, só fala as profissões como se isso fosse o maior êxito que pudesse fazer. É muito bonito a gente ter conseguido chegar com os 5 filhos nessa condição, lindo, mas às vezes o médico está tendo uma conduta profundamente equivocada na condição da medicina, o engenheiro está construindo coisas utilizando recurso público com propina, o psicólogo está receitando suicídio para as pessoas, o contador está fazendo o imposto de renda de todo mundo e encontrando forma de driblar a lei, e o advogado, eu nem sei o que de mim o advogado pode fazer, faço ideia, mas às vezes a gente chega do outro lado, mas a gente chega do outro lado com uma aparência de vitória. Porque as verdadeiras vitórias não são aquelas que o mundo vê, são aquelas que acontecem dentro de nós. É mesmo tendo um filho que não conseguiu atravessar, eu nunca desisti dele, nunca deixei de amar, nunca abandonei, nunca virei as costas, eu me esforcei, nunca deixei de orientar, nunca desisti dele, mas nunca disse, não, tá bom, faça o que você quiser. Eu sempre, até o final, dizendo, não vai por esse caminho, mas nunca abandonei. Levei a relação sem ter ódio. Se houve rompimento nas relações, que não fiquem ódios, que não fiquem mágoas, feridas, ressentimentos, que a gente consiga tratar. Isso significa que a gente conseguiu dar um bom término para as nossas histórias. Então, é uma empreitada muito difícil essa questão de você conduzir um grupo familiar, principalmente quando nós olhamos pela ótica que a doutrina espírita nos enxerga, fazendo com que a gente perceba uma grande escola da alma que precisa de um socorro para que ela consiga funcionar bem. E dentro do movimento espírita, nós encontramos um instrumento que nos ajuda nesse processo de harmonização dos nossos lares. O movimento espírita chama esse tipo de recurso de culto do Evangelho no lar, que é uma reunião semanal na qual a família se reúne para que ela consiga refletir sobre as coisas e ter a possibilidade de efetivamente analisar o que se passou durante a semana, o que aquele texto lido tem a ver com o que eles viveram. É um momento de muita reflexão e muito importante que a gente faça. Quando se cria um trabalho dessa natureza dentro de casa, nós criamos uma espécie de um foco de luz para onde os espíritos podem conduzir entidades que precisam de socorro, tornando a nossa casa uma lâmpada acesa para o socorro de quem precisa. E ao mesmo tempo os mentores podem ter mais acesso a nós, porque quando nós meditamos, quando nós nos reunimos para orar, a vibração da família sobe e facilita com que as sugestões dos mentores nos alcancem. Se eu não tenho o hábito de orar, é difícil eu conseguir uma intuição, uma sugestão, porque eu estou tão perturbado na minha perturbação que eu não consigo ouvir o que o mentor sugere, a ideia que está sendo colocada. Então isso é muito perigoso. Por isso que é tão importante o desenvolvimento dessa atividade dentro das nossas casas, tanto quanto nos seja possível, para que a gente consiga ter um momento no qual, como se nós acendêssemos uma lâmpada dentro de casa, e essa lâmpada acesa
pudesse permitir um acesso mais fácil dos mentores para o trabalho que a gente tem para fazer. Parece muito simples, né? Seria ora, lê um pedaço, discute, debate, faz uma prece final, coisa rápida, meia hora, não mais. Mas mesmo assim a gente ainda consegue fazer algumas coisas bem estranhas, desviando o evangelho do lar do objetivo que a gente teria para poder fazer. E assim como tem aqueles desenhos da nossa época de juventude, diz assim: encontre 7 erros na figura ao lado. Aí você tem uma figura e tem uma outra, você tem que achar os 7 erros. Assim também, na prática do Evangelho lá, existem 7 erros muito comuns. A gente poderia chamar de erro pecado, para quem gosta da palavra. Seriam 7 erros que a gente costuma praticar nessa dinâmica do funcionamento do Evangelho do lar das nossas residências. Erro número 1 que a gente costuma cometer: achar que o Evangelho do lar é um momento em que apenas e tão somente o Evangelho segundo o Espiritismo pode ser lido. Se não tiver, não pode fazer. Não tem Evangelho segundo o Espiritismo, então não posso fazer. Gente, o objetivo, na verdade, é uma reflexão, é para a gente refletir, para a gente analisar, para a gente pensar. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma excelente obra para isso. Não é a única, não. Nós temos várias outras obras que podem ser utilizadas nesse tipo de atividade. Às vezes a gente tem pessoas que são de outros credos religiosos, né? Aí você vai dar, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo? Sim. Não. Qual é o teu livro religioso? Traz para cá, vamos ler. Porque o objetivo não é a gente se perder nos aspectos doutrinários, mas sim nos aspectos morais. É isso que é o grande foco do culto do Evangelho. Então, a gente não pode ficar com essa visão. Na minha casa, por exemplo, a gente faz o Evangelho há muitas décadas. Então esse Evangelho já foi, já voltou. Meus filhos já não aguentavam mais o Evangelho. Meu Deus do céu, de novo isso? Para decorar esse texto. E aí nós fizemos uma mudança. Nós passamos a usar a obra do André Luiz. Então a gente lia um trechinho e comentava. Aí a gente sempre tentava puxar a parte moral do texto. Então lia um pedaço, aí discutia, tirava a parte moral dele, debatia. E eles se empolgavam com a história, como o Evangelho é curto, então a gente lia só um pedaço, às vezes não fechava a história. Sim, mas é aí o que aconteceu? Só a semana que vem. Agora você vai ter que esperar na próxima semana para saber o que aconteceu. Ficava pelo meio da história, para a gente continuar na semana seguinte. Hoje, a gente nem usa a série do André Luiz. Hoje, na minha casa, a gente usa a série Fonte Viva do Emmanuel. Então, todas as semanas, a gente abre uma página daquela, a gente lê e debate em cima da página que foi lida. Ou seja, não é necessário que seja o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem nunca usou o Evangelho, eu recomendo que use. Quem nunca usou, use. Quem já usou, reusou, triusou, já usou várias vezes, experimente outras alternativas. Isso não tem nenhuma contraindicação. O importante é que a gente tenha esse momento de reflexão dentro dos nossos estudos do Evangelho. Pecado número 2. Exigir que as pessoas participem dele. Se você tem um filho adolescente, não, você vai. Você come meu feijão, vai ter que... Enquanto você morar na minha casa, você vai ser obrigado a assistir. Senta aí, não presta atenção em nada. Então, esse tipo de prática, ele pode trazer até uma rejeição, se força, e aí ele não quer participar. Ana Teresa Camachmi, ela conta que quando os filhos começaram a crescer, começaram a ter dificuldade de participar do Evangelho,
ela usou da seguinte estratégia. Na noite do Evangelho, ela fazia um bolo, preparava uma comida especial, aquela noite que eles iam fazer o Evangelho. E quando os filhos iam com amigos, ela convidava os amigos. Ai, vem sexta-feira aqui em casa, vou fazer um bolo, vou fazer um jantar, a gente vai fazer uma leitura. Então ela comprava muito pela comida. Aí os amigos iam, aí os filhos iam. Não, mas eu também quero estar. Eu também quero participar, porque ela só convidava, não, você tem que ir, porque é o Evangelho no lar. Aí os amigos vinham e os filhos vinham. Então ela fazia um Evangelho mais voltado para ele do que propriamente para a família em si, mas era mais no sentido de atrair os meninos. Então, são estratégias que se utilizam para que você não faça uma coisa estressante, obrigatória. Desliga, vem! E aí a pessoa, coitadinha, né, faz aquele evangelho dentro daquela raiva, dentro que aquilo acabe, não presta atenção em nada, acaba não valendo a pena. Vale mais a pena que a gente crie uma relação de afinidade fora desse ambiente para que seja mais prazeroso o momento de estudar, que não seja um momento pesado de estudo. Terceira coisa que pode acontecer quando nós estamos trabalhando o Evangelho no lar. As pessoas vão fazer o Evangelho e elas marcam a página que elas vão ler. Aconteceu uma coisa na família e eu digo, vou pegar essa página bem aqui e na hora eu vou ler e vou dizer que é aberto ao acaso. Então a pessoa já põe o dedo marcando a página e aí na hora que senta na mesa a pessoa abre, capítulo 14. Honrarás teu pai e tua mãe. Mensagem. A ingratidão filial. Vamos ler. E aí, constitui grave delito a ingratidão dos filhos para com os pais e lê olhando para os filhos. Esse tipo de prática, ela não ajuda. Ela não ajuda. Porque isso cria um ranço e dificulta com que as pessoas tenham naturalidade para ir, porque já sabe que vai receber uma lição de moral. Que o Evangelho, na verdade, é o momento em que o pai e a mãe usam para esmagar os filhos. Isso aqui, você, está vendo aqui? Ó. Então, a pessoa já escolhe os textos previamente para acertar os outros na hora do Evangelho. Isso não tem sentido, gente. Isso não tem sentido. Você já ir para o Evangelho de caso pensado para acertar alguém com o texto que você vai ler, ainda dar aquelas ênfases na leitura para que o texto fique mais ferino ainda. Esse não é o objetivo. Então, não escolhamos textos antes da leitura. Que seja leitura ao acaso ou sequencial. Aí é gosto de cada um. Na minha casa, os livros de André Luiz eram lidos sequencialmente. Hoje, a série Fonte Viva é aberta ao acaso. Aí abre e impressionantemente sempre a mensagem tem muito a ver. Tem vezes que a Sâmia abre, aí digo, não, esse livro deve ser viciado, não é possível. A mensagem aí não é possível. Está muito direto isso aí. Está muito direto. Me dá isso aqui. Eu vou abrir. Se cair uma parecida, eu vou dizer que o livro é todo nessa temática, por isso que você abriu. Me dá isso aqui. Aí eu abro, é diferente. Vou abrir de novo, eu abro, o outro é diferente. Eu abro mais 4 e as 4 são totalmente diferentes. Mas ela, toda vez que vai abrir o Evangelho por lá, pum, cai em cima. É impressionante. Aí ela fala assim para mim, eles estão aqui, eles estão aqui. Mas é isso mesmo. Então, esse cuidado a gente precisa ter. Cuidado número 4 que a gente precisa ter com o Evangelho. Não ler o Evangelho caçando outra pessoa no texto que não você. Porque a pessoa começa a ler e diz assim, gente, isso aqui é a cara da minha sogra. Isso aqui está descrevendo ela. Então você começa a achar todo mundo no texto, você só não se acha.
mas acha todo mundo dentro do texto. Esse é um problema. Porque o objetivo do Evangelho não é achar os outros, é achar você mesmo. É achar você mesmo. E nós ainda temos uma tendência de, quando lemos assim algumas passagens, se colocar sempre num papel que às vezes não é o nosso. Assim, suporta a pessoa que te ofendeu e não sei o que mais. Fala assim, me ofenderam muito. Às vezes você é um ofensor e você fica se vendo como vítima. Então, aprender a se ver nas várias posições que o texto nos coloca, às vezes como agressor, como vítima, como indiferente. Não é? É como na parábola do bom samaritano. Quem é você? Você é o levita, é o sacerdote, é o caído, é o salteador da beira da estrada, é o dono da hospedaria? Quem é você no cenário da vida? Então, essa questão número 4, ela é muito importante para que a gente não fuja de nós mesmos, porque o objetivo é a minha reflexão sobre a minha própria história, Kelly. Então, se eu começar a ver todo mundo no texto e não me vejo, eu acabo perdendo uma excelente oportunidade de saber quem eu sou. Ela me passa por entre os dedos. Uma quinta questão que também é um perigo dentro do trabalho do Evangelho no Lar é quando a gente quer converter o culto do Evangelho num estudo doutrinário. Aí a pessoa começa a ler, não, porque realmente a reencarnação, no processo reencarnatório, quando o Espírito está fazendo, não, peraí, não, calma, menos. Não é para isso. O culto do Evangelho, ele não é para um aprofundamento de temas técnicos do Espiritismo. Porque às vezes isso é uma estratégia de fuga. Eu não quero discutir a minha vida, aí eu fico fugindo para temas mais técnicos. Inclusive tem uma passagem no Evangelho de João que comenta isso. Aí sai da reflexão. O objetivo era refletir. O objetivo era que a gente conseguisse chegar até nós, que nós analisássemos a nossa vida, que nós refletíssemos sobre a nossa história e não ficar fugindo para discussões de cunho técnico que são muito boas, mas em outro lugar. Lá no estudo sistematizado, no EAD, no estudo da mediunidade, no estudo da obra de Joana, no estudo da obra de Filomeno, sei lá por onde, no estudo da obra de Kardec, onde você quiser. Culto do Evangelho no Lar é para colocar o coração na mesa, não é para que a gente fique elucubrando com raciocínios complexos. E não estou dizendo que a gente não deva fazer isso, é para fazer isso, é bom estudar, mas que a gente não converta os nossos momentos do Evangelho em momentos nos quais a gente acaba convertendo num momento não de reflexão, mas de estudo de coisas para o cérebro e não para o coração. Pecado número 6. O sexto equívoco que a gente pode cometer na realização do Evangelho no Lar: transformar o Evangelho numa reunião mediúnica. Então a gente vai fazer o Evangelho e tem que ter uma comunicaçãozinha, nem que seja rapidinha, né? Ali um espíritozinho rapidinho veio para dar uma mensagem. Ele não pode se converter em oráculo. A gente não pode ficar com essa construção de que o Evangelho no Lar é o momento de ter uma efetiva oportunidade de diálogo com o mundo espiritual. Eu não estou dizendo que seja proibido, que se, por exemplo, um dia aconteceu uma manifestação que a gente tem que sair pela rua gritando, rasgando a roupa, desesperado. Aconteceu. Mas que isso não seja o hábito, que isso não seja corriqueiro. Isso pode, de repente, em uma determinada circunstância, ocorreu. Foi um fato que não seja estimulado, mas a gente tem que focar na nossa transformação. Então, não se converte trabalhos do culto do Evangelho em trabalho mediúnico. Por quê? Para que a gente não traga para os nossos lares determinadas entidades que, em princípio, não precisariam estar ali. O centro espírita tem que ter uma ambiência totalmente diferente do lar. O lar é o lar, o centro espírita é o centro espírita.
Então aqui é um local ideal para dialogar, conversar, ter as reuniões mediúnicas da casa para dialogar. Maravilhoso. No nosso lar, ele não é o ambiente mais adequado para esse tipo de situação. Mas volto a dizer, se acontecer, que isso não se converta num pânico para as nossas vidas. Sétimo e último, não fazer do culto do Evangelho um ritual. As pessoas estão ali assistindo o filme Massacre da Serra Elétrica, está todo mundo empolgado, e aí o Jason está com aquele machado correndo atrás de uma pessoa no parque, e as pessoas gritando, aí a mãe chega, Evangelho, aí pausa na cena do machado. Vamos para o Evangelho. Aí vai todo mundo para o Evangelho. Acabou aí, play. E não pode ser uma coisa ritualística, como se fosse assim, não, nesse dia a gente tem que fazer o Evangelho, mas também acabou. Joana de Ângeles, ela tem uma mensagem no livro Messe de Amor, que é o primeiro livro que ela escreveu com o Divaldo. O último capítulo da obra, se não for o último, é o penúltimo, acho que é o 59 ou é o 60, não me lembro, no caso escrever. Ela comenta sobre isso. Quando você fizer o Evangelho, não sai, fica em casa, não vai mais para a rua, usufrui das energias e colhe o benefício da oração que foi feita. Não faça disso A gente já passa o dia inteiro tudo doido, aí chega na hora do Evangelho, dá uma pausa, meia hora de sanidade, aí volta todo mundo para o estado anterior. Que benefício que isso poderá trazer se a gente, na verdade, não desligou? Ficou ali assistindo o Evangelho, mas o olho na televisão está parada, com o Jason com a faca na mão, olhando, esperando, meu Deus, mas isso acaba, eu quero ver se mata ou se não mata. Então, essas coisas, elas não são legais. É muito interessante como o judaísmo trata isso. O judaísmo tem um Shabat, que é uma vez por semana, a família se reúne para orar junto. E os judeus não saem para a rua no Shabat. Eles se oram juntos, comem juntos, permanecem no Shabat todos juntos. De certa maneira, há uma pálida semelhança com a proposta do Evangelho Popular, que a gente ora em família, e a sugestão de Joana é: não vá para a rua, não te levantes para a rua, permanece, fica, usufrui, que nesse dia a gente retire para ficar um pouco mais quieto, refletindo sobre aquilo que o Evangelho nos oportunizou conhecer, para que ele realmente possa fazer muito mais sentido para as nossas vidas. Então, dentro de todas essas perspectivas, é muito importante que a gente lembre o papel que a família tem para todos nós e esse instrumento maravilhoso para garantir um melhor equilíbrio dos nossos lares a partir da oração em família. Porque quando a gente faz isso, nós nos aproximamos dos espíritos bons. E segundo Kardec, a melhor forma de nos afastarmos dos maus é nos aproximando dos bons. Que a gente pense nisso e aproveite as lições do Espiritismo para fazer a grande mudança a partir das reflexões que o culto do Evangelho pode nos oferecer em família. Muito obrigado.